Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar conversando e finalizar o assunto de saúde do idoso, um tema muito cobrado em provas, e eu espero que com esse vídeo eu tentei trazer o quanto antes, na verdade, para vocês possam finalizar a revisão desse assunto. Então vamos lá. Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre algumas doenças, sob essa ótica mais voltada para os idosos. Então, a incontinência urinária, ela nada mais é do que a perda involuntária de urina pela uretra. E nos idosos, ela pode afetar demais a qualidade de vida deles, porque acaba causando um constrangimento, um isolamento e pode até mesmo levar a alguns quadros de depressão. Na faixa etária de 50 a 75 anos, acaba atingindo mais as mulheres, mas após os 75 anos, a gente já não tem mais essa diferenciação de incidência entre os sexos. Essa condição também pode acontecer com mais frequência nos idosos recém-institucionalizados ou até mesmo naqueles que acabaram de entrar numa internação hospitalar. Agora, falando sobre as causas da incontinência urinária, a gente pode dividir elas em agudas e crônicas. Agudas, quando são derivadas de algum problema endócrino, como diabetes, uma vaginite atrófica, ou psicológicas, como a depressão, farmacológicas, por alguns efeitos adversos que alguns fármacos podem causar, infecção de trato urinário e, em decorrência disso, acaba fazendo uma incontinência urinária e também excesso de débito urinário. Já quando a gente está falando de causas crônicas, a gente está se referindo, então, a debilidades do assoalho pélvico, demência, AVC, imobilidade. Como eu sempre gosto de salientar para vocês, eu trouxe algumas das principais causas, tanto agudas quanto crônicas, mas o caderno ele ainda nos dá outras causas agudas e crônicas. Então eu sempre recomendo para vocês usarem os vídeos como revisão e fazerem a leitura do caderno como um todo, para o estudo de vocês ficar bem completinho, tá? Como que a gente vai fazer então para avaliar se esse paciente tem de fato incontinência urinária? Vai se partir então do relato de perda involuntária de urina que esse paciente vai fazer para o profissional e se realizar então uma investigação com alguns questionamentos, como por exemplo, quando que ocorre, há quanto tempo que ocorre, quantas vezes por dia, em que momentos também que é mais difícil, que o paciente sente que é mais difícil de controlar a urina. E após o diagnóstico, a gente vai tratar o que está causando a incontinência urinária. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. Bem importante a gente salientar já inicialmente que um idoso ele tá tão vulnerável quanto um jovem para desenvolver um quadro depressivo. Então, ele é mais frequente nos anos que antecedem a aposentadoria, então naqueles anos em que está se aproximando a aposentadoria, e depois dos 75 anos. É responsabilidade da equipe de saúde atentar para alguns pacientes que vão ter algum histórico de episódios depressivos, que estão passando por tratamento de neoplasias, eles acabam, às vezes, muitas vezes, desenvolvendo depressão nesse tipo de caso, abandono ou maus tratos, institucionalização, ou que faz uso também de benzodiazepínicos. Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais atento para esses pacientes. E a equipe de atenção básica, ela deve estar atenta, então, aos idosos que apresentam, além de quadro de depressão, um uso de álcool ou que relatam algumas alucinações, que não têm um apoio social ou que não aderem também ao tratamento médico. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante para os casos de depressão, justamente para que se consiga intervir rapidamente e mais cedo possível. Então, é fundamental que os profissionais da saúde eles estejam atentos aos sinais e sintomas que esses pacientes podem apresentar. Pode ser utilizado também para a gente conseguir ter uma noção de como que está o humor desse paciente, a avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. E aí, a partir do diagnóstico, a gente vai ter o tratamento, então, que vai ser tanto uma orientação por parte da equipe de saúde para os familiares, para o paciente, como também psicoterapia aliada à farmacoterapia. Lembrando que só deve receitar medicações para esses casos os médicos que têm capacitação, né, o profissional que tem capacitação para isso. E também algumas atividades comunitárias são recomendadas nesse tipo de caso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre demência, que é uma síndrome crônica, hoje atinge muitos dos idosos, também progressiva, decorrente de disfunção ou doença cerebral, que vai vir a acarretar em vários distúrbios de memória, de fala e de compreensão também desse idoso. Então, o caderno ele nos traz algumas causas reversíveis e irreversíveis. E ele salienta bastante a questão de que as causas reversíveis somente são reversíveis se descobertas precocemente, quando são casos, por exemplo, de tumor, de algum distúrbio hidroeletrolítico, quando isso está acontecendo por uso de algum psicotrópico, por uma deficiência de B12, ou até mesmo em algum paciente que tem alcoolismo crônico e agora começou a apresentar um caso de demência. Já as causas irreversíveis são, por exemplo, a doença de Alzheimer, que a gente pode resumir brevemente pelo seu início insidioso,
por caracterizar-se, então, por uma perda de memória e também pelo paciente começar a apresentar dificuldades em aprender coisas novas. Já na demência vascular, que é uma das causas irreversíveis de demência, a gente vai ter um início abrupto e também uma flutuação de déficit cognitivo. A demência de corpúsculos de Lewy não é tão comentada popularmente, mas também é um tipo de demência, só que dessa vez o paciente vai apresentar então alucinações recorrentes e bem formadas. E por fim, a gente tem a demência frontotemporal, a doença de Pick. Ela vai ser caracterizada principalmente por o paciente começar a mudar o seu comportamento, ele começa a desenvolver um comportamento mais desinibido, com mais hipersexualização, e também por ter um início bem mais precoce que as demais demências. Na doença de Pick, a gente costuma ter o início a partir ali dos 45 anos. Nos casos de demência, a gente também vai tratar a causa da demência e é função da equipe de atenção básica encaminhar esse paciente para fazer os acompanhamentos necessários com os especialistas, assim como prestar a orientação familiar. Afinal, a família vai querer saber do que se trata a doença, qual que é o prognóstico, né? E tudo isso deve ser bem orientado à família. E para finalizar o nosso assunto, então, de saúde do idoso, a gente vai comentar um pouquinho sobre a atenção domiciliar aos idosos, que nada mais é do que a atuação de equipe interdisciplinar. Então, a gente vai ter vários profissionais que estão ali buscando restabelecer a independência e a autonomia da pessoa idosa. Então, eu trouxe alguns conceitos básicos, bem breves, para a gente ter uma noção de qual que é a diferença de internação domiciliar para assistência domiciliar. Então, na internação domiciliar, a gente tem cuidados acima das modalidades ambulatoriais. Então, memorizem isso. É aquele cuidado mais complexo. Então, não é um cuidado ambulatorial, está acima disso. Que são prestados no domicílio da própria pessoa idosa. Esses pacientes, eles têm que estar clinicamente estáveis, tá? Já na assistência domiciliar, a gente vai buscar atender às necessidades de determinado segmento da população que possui uma dependência para a realização das atividades cotidianas deles. Então, a gente termina hoje esse assunto de saúde do idoso. Eu espero que os vídeos tenham contribuído com os estudos de vocês. Tentei ser o mais objetiva possível, apesar de ter ficado aí 3 vídeos, né, pra gente revisar esse assunto, mas acho que eu consegui pincelar ali os principais pontos mais cobrados nas provas com vocês. E lembrando que aqui no canal a gente tem diversos assuntos, como hipertensão arterial, diabetes, que vocês também podem usar como uma forma de revisão para a prova, tá, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixem o feedback de vocês aqui nos comentários, é sempre muito bom ter um retorno de vocês. E continue acompanhando o canal. Até breve!